Olá, queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Olha aí, o professor Vitor está aqui comigo e eu sou o professor Hélio. E é com muita alegria que iremos, durante essa aula, nós iremos compartilhar, interagir com a questão dos conhecimentos. Os professores presenciais estão aí, né? Saímos lá, nós vimos na aula anterior, sofistas, aqueles que ensinavam a arte da retórica. Agora vamos para a filosofia clássica grega, ou seja, Aristóteles, Sócrates e Platão. Então vamos ver esses três, mas primeiro vamos ver dois dele, tá? Olha aí a nossa aula. Então quando se fala filosofia grega clássica, é do período socrático, ok? Então Platão e Aristóteles. Nós vimos um pouquinho de Sócrates. Platão é o alicerce da filosofia ocidental e Aristóteles a base do pensamento lógico e científico. Então, a partir daqui começou-se a distinguir a questão das ciências, ok? Mais ou menos nesse período de Aristóteles. Ciências práticas, teoréticas e etc. Filosofia grega clássica. Então está aqui mais ou menos uma alusão de como ele se reuniu. Essa aqui é a Academia de Platão. Então está aqui, Platão e Aristóteles. Ambos refletindo sobre a vida, anotando, escrevendo. Sempre tinha alguém escrevendo. Todo mundo filosofando aqui, tá? Aí como na sala de vocês, né? Cada um refletindo de maneira distinta, diferenciada, mas é nessa perspectiva. Platão é o alicerce da filosofia ocidental. Gente, o alicerce você já sabe, né? É o início, aquele que deu base para tudo. Platão ele nasceu em Atenas, 427 a 347 a.C. Ele pertencia a uma das mais nobres famílias atenienses. Tá aqui, falamos ontem na aula, né? Aristóteles. Aí ele se chama Platão porque é largo, né? Platos, do grego. Ele foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais sábio e o mais justo dos homens. Então Platão ele foi um dos mentores dos escritos, tá? Como nós falamos anteriormente, o pensador Sócrates, da filosofia também clássica, ele não deixou nada escrito. Aí Xenofonte, o principal Platão, foi um dos que escreveu sobre Sócrates. Por exemplo, na obra A República, ele fala muito os diálogos de Sócrates. Fédon, né, também fala muito isso. E outras obras, né, de Platão, das quais ele vai colocando muito pensamento do seu discípulo, tá bom? Então é nessa perspectiva. Então o pensamento de Sócrates, ele está alinhado com o pensamento de Platão, algumas distinções só, mas ele está muito assim juntos, na forma de pensar e agir, ok? Vamos lá, olha aí. Depois da morte de Sócrates, Platão empreendeu inúmeras viagens, período em que ele ampliou seus horizontes culturais, e aumentou mais, né, o seu conhecimento. E amadureceu suas reflexões filosóficas. Aí, por volta do ano 387 a.C., ele retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola filosófica. A Academia é o nome, nos jardins construídos por seu amigo Academos. Então tá aqui, Então é nessa perspectiva. Platão é como se você, olha só, vamos trazer essa analogia para nós aqui hoje. Vamos inserir vocês aí. O professor Hélio já está avançado na perspectiva de estudo, mas vocês, vocês estão aí no primeiro ano, certo? Você mesmo está aí sentado nessa perspectiva. Aí você terminou o terceiro, fez o Enem, outra forma de adquirir uma formação, e viajou ou foi para outra cidade vizinha, ou na mesma até, mas assim, afastou-se um pouco para estudar.
fez faculdade. Ou seja, olha lá, Platão ele fez isso porque ele amadureceu o conhecimento filosófico. E vocês vão amadurecer o conhecimento sobre a vida, sobre aquela área que você vai escolher, por exemplo, se for engenharia agrônoma, se for zootecnia, se for outra área que vocês gostam, né? Aí vocês vão chegar com a cabeça amadurecida, olha só, gente. Você viajou, olha, lembra que nós falamos da questão da essência? A pessoa não perde a essência de si mesmo. Você viajou, passou lá uns tempos, estudou, fez faculdade, voltou, o tecnólogo é 2 anos, a faculdade é 3, 4, dependendo. Aí você está amadurecido, olha só, uma pessoa mais madura. Por exemplo, você é o João, você é a Maria. Então vocês vão, olha, Maria e o João estão bem elegantes e falam diferente, distinto, tem argumentos, né, e etc. Só um exemplo, tá? Aí vocês voltam para a sua comunidade e vai deixar suas contribuições, assim como Platão. E Platão já abriu logo uma academia. E o amigo dele, Academos, ele construiu, fez, etc., organizou. Então, uma faculdade, se fosse hoje, no caso de Platão, onde as pessoas estudar. Aí ele escreveu lá em cima, assim, só entra quem sabe geometria. E vocês vão deixar suas contribuições aí nas comunidades, daquela forma que vocês aprenderam lá na faculdade, ok? É uma analogia que eu trouxe, só para a gente entender mais ou menos o que Platão ele passou. Vamos lá, continuando, além. Agora, olha só, vamos aqui. Avancei demais. Gente, nós temos agora uma breve autobiografia, um videozinho, que fala sobre Platão, para a gente conhecer mais ele, tá bom? Vamos lá, olha aí. Platão foi considerado um dos principais e mais influentes pensadores do período antropológico da filosofia grega e o principal discípulo de Sócrates. Platão nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Pertencia a uma família rica de aristocratas. Fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Fundou da academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debates e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Inspirado pelas teorias de Parmênides sobre o imobilismo, Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em 2 categorias: o mundo das ideias e das formas e o mundo sensível. Fique com mais explicações em sala de aula. Ok, vocês viram aí um pouco da biografia? Falei um pouco, mas no vídeo ele vai adentrar mais, ok? Só para somar mais o conhecimento, ok? Olha só, olha aí agora. Vamos adentrar um pouco no pensamento de Platão. Por que ele foi o alicerce da filosofia ocidental? Gente, ó, a linha de pensamento de Platão é dualista, ou seja, duas, né? Duo é 2. Platônico, ó, dualismo platônico. Platão ele via que uma pessoa, aqui o professor L, certo? Se dividia em 2. Suponha, ó, corpo, aqui o corpo, e aqui a alma. Eu coloquei em preto e branco só para colocar um imaginário, tá? Para vocês ficarem mais aguçados aí. Então Platão disse que nós somos dualistas, ó, temos corpo e alma. A alma precisa do corpo para se manifestar. Para Platão, o corpo é uma prisão, olha só, a alma aqui, ó. Vamos fazer uma prisão aqui, uma ilusória, né? Só uma suposição, olha só. Para Platão, o corpo tá aqui, ó. Eles estão ligados, tá? A alma precisa do corpo para se manifestar no mundo. A alma é boa, o corpo é corruptível, porque ele bebe, olha só. Por que o corpo... Uma das coisas que Platão disse que o corpo é corruptível, porque ele bebe, ele vive desregramento, as orgias, etc. E a alma é boa, ela busca o conhecimento. Por isso que Platão fala, e outras situações, tá? Não só isso,
que o corpo aprisiona a alma. Ele é uma prisão para a alma. Aí eu coloquei uma ideia lá, tá? Só não querendo desfazer de nada, nem de ninguém, nem distinguir. Só uma alusão, né? Uma analogia simples, ok? Continuando ali. Então o corpo ele aprisiona a alma lá, mas a alma precisa dele. Platão também enfrentou os impasses criados pelos pensamentos de Parmênides e Heráclito, né, sobre o problema da permanência e da mudança, da unidade e da multiplicidade. Em sua doutrina, conhecida como teoria das ideias, doutrina de Platão, ok? Ele procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. O onto é o estudo do ser. Aqui outra palavra para o seu vocabulário aí, ou diário de bordo. Dualista, que é dois, o ser, são dois. Para ele existiam duas realidades, diametralmente opostas. Está aqui a alma e o corpo, ok? Agora vamos ver o mundo, e também existia dois mundos, o mundo sensível, né? Que é cosmo, honorato em grego, corresponde à matéria e compõe-se das coisas como nós percebemos na vida do dia a dia, as quais surgem e desaparecem continuamente. Exemplo, vamos lá, olha só. Só foca lá longe agora, lá, Gilberto. Longe. O tênis, Só para você ver, as coisas aparecem, o tênis está aqui. O tênis aqui é bem barato. Olímpicos, no caso, assim, uma marca bem simples. Ele existe, ele não existia, ele passou a existir o tênis e depois, aqui um tempo, 2 anos, 3, eu uso 6, né? Ele vai sumir, entendeu? Vai jogar fora, vai se extinguir. Aí a natureza vai cuidar, né, de degradar, etc. Igual sacolinha, a sacolinha tem um prazo menor, hoje é de hoje, tá? Tem plástico que é 100 anos, 150 anos para sumir do planeta, dissolver no caso. É a degradação. Então, assim, Platão diz assim, as coisas sensíveis desse mundo, tudo, por exemplo, o professor Hélio não existia, passou a existir, depois, 150 anos, deixará de existir, não é verdade? Essa média aí, olha só. Então, é nessa perspectiva que ele fala, as coisas do mundo sensível, desse mundo, o professor Vitor, tá vendo a caixa d'água aqui? Essa estrada, esse pátio, lá do mundo grego. Então são coisas sensíveis desse mundo. O meu dia a dia, vocês aí, aquela árvore, o pé de manga, caju, limão, mandioca. Vê a mandioca, você planta, ela não existia, ela cresceu, passou a existir, tirou o fruto, deixa de existir, porque ela é arrancada, certo? Então é as coisas sensíveis desse mundo que Platão... Só estou trazendo uma analogia para vocês entenderem mais ou menos o que são as coisas sensíveis desse mundo, tá? Esse mundo que nós vivemos aqui hoje. Vamos lá, voltar para o texto além. Então as coisas são, temporárias, tá aqui. Mutáveis, que elas mudam, e corruptíveis, né, que elas se corrompem, etc. Que é o mundo de Heráclito, né? Nós falamos na aula, algumas aulas anteriores, na unidade 1. Agora existe o outro mundo, são dois, tá? Falamos de um aqui, dualismo, que é dois mundos também. É o, em grego, né, cosmos, noitos, corresponde ao mundo inteligível, que é o mundo das ideias, Esse é o mundo da matéria. São sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito, do mundo de Parmênides. Ou seja, gente, então assim, Platão diz assim, existe dois mundos. Vamos supor que o Vitor é um mundo e eu sou o outro. Eu vou dar o melhor para ele, tá? O mundo de Vitor é o mundo das ideias e eu sou o mundo sensível. Vamos dizer, dois mundos, ok? Então as coisas do meu mundo são materiais, elas têm temporalidade, ou seja, elas passam a existir, são vistas, né, presenciadas por nós e somem, deixam de existir. Tudo que tem matéria, nós, seres humanos, animais, etc. Lá no mundo sensível, o mundo das ideias, que é perfeito, não, lá existem as ideias eternas, perfeitas. As ideias que existem nesse mundo sensível aqui, que sou eu
eu pego dali, ó, ela passa para mim essas ideias eternas e perfeitas. Então a alma faz parte dessa perfeição, dessa eternidade. Então para Platão a alma aqui nesse corpo corruptível, né? Ela vem para se satisfazer no sentido de conhecimento do intelecto, tá? Através do nosso intelecto. Então ela vem nesse mundo para conhecer, buscar as coisas. Às vezes o corpo aprisiona porque ele quer ir lá supostamente, vamos dizer aqui, o barzinho tomar uma e não quer estudar. Então a alma fica assim, nessa perspectiva. Então tá aí, ó, para Platão tem um mundo perfeito, o mundo das ideias, onde tem as ideias perfeitas, e nós, o mundo sensível, somos cópias dessas ideias perfeitas. Então nós somos cópias. Imagine uma banda cover. Vocês já viram, né, banda cover? A banda cover é cópia da cópia da cópia, tá bom? Então o professor L é cópia de uma ideia perfeita que tem no mundo das ideias. Se tivesse um cover do professor L, seria a cópia da perfeição que existe no mundo das ideias. Confundiu a cabeça? Entenderam, não é verdade? Então é nessa perspectiva. Tudo nesse mundo sensível para Platão é cópia do que está lá no mundo das ideias, que é o mundo perfeito. É nessa perspectiva aí. Ok? Continuando, olha aí. Opa, passei muito. Vamos ver se eu passei muito. Aqui. Todas as ideias derivam da ideia do bem, tá? Aqui. A concepção dualista, tá, de duas, de Platão, conhecida como teoria das ideias, ela opera uma mudança radical. Ou seja, ao situar o ser verdadeiro, que é transcendente, fora ou separado do mundo sensível. Então tá aqui, o mundo sensível, pelo intelecto, ele faz eu buscar esse mundo sensível no mundo inteligível. Agora o demiurgo e o mundo. Apesar de seu dualismo, Platão supõe a existência de uma terceira realidade, a qual opera apenas a criação do mundo. Está aqui. Ele coloca esse demiurgo como aquele que organiza o cosmos, né? Está bagunçado, etc. Como argumenta o filósofo no diálogo Timeu, tudo o que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Tá aqui. E Aristóteles ele vai falar isso, tá? Além. Sabe por quê? Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele pega alguma coisinha só de Platão. Por exemplo, o universo, que é o mundo sensível, teria surgido por obra de um demiurgo. Palavra de origem grega que significa aquele que faz, que constrói. Para construir o universo, o demiurgo agiu como um artesão. Tá aqui, ó. O que é o artesão? Veja bem. O artesão, ele pega um barro, argila, aqui, né? Vocês já viram até na disciplina de arte. E vão ver lá na filosofia estética, avançando. Ele pega um barro sem nenhuma forma, etc. Faz a modelagem dele adequada com água. E pega argila e molda, como se fosse um jarro. Então, ele organiza, né, as ondulações do jarro para que ele fique perfeito. Platão ele coloca essa ideia de que o demiurgo é um organizador que constrói, como se fosse um pedreiro, um marceneiro ou um carpinteiro, um mestre de obra que constrói uma casa. Então, nessa perspectiva aí. Vamos lá? Voltando aí. Buscou as ideias eternas, ó, lá no mundo inteligível. Do mundo inteligível como modelo e deu forma à matéria indeterminada. Criando assim um mundo sensível, tá? Então tá aí, ó. Usou-se a ideia lá. Veja bem aqui, ó. Ó, a ideia de garrafa. Nós chamamos, vamos traduzir isso que Platão falou. Vem aqui. Vamos traduzir, ó. Traduzir. O Platão diz, ó. Nós pegamos a matéria-prima do mundo sensível, certo? Que é o plástico, né? Tira da natureza. Aí a ideia de garrafa para ser modelada, para armazenar água, ele tirou do mundo inteligível, do mundo das ideias. Olha que legal.
Então ele trouxe essa ideia da garrafa, do formato para colocar água, armazenar água, um exemplo que eu estou dando. E ele pegou a matéria-prima do mundo sensível e fez algo para o mundo sensível. Tá aqui a garrafa. Então Platão, ele vê essa perspectiva aí, tá? Voltando lá, olha aí. Vamos lá. Estou avançando muito, né? Vamos ver aqui. Aqui. Ó, o processo do conhecimento, como funciona? Platão propõe que conhecer a verdade implica um processo de passagem progressiva, ó, do mundo sensível, que é esse mundo aqui real, das sombras, né? Ele coloca sombras e aparências, ó, uma mão aqui, para o mundo das ideias, tá aqui, ó, como se fosse o mundo das ideias aqui, que tem seres verdadeiros e etc, e não é corruptível. Realmente, se tu analisar essa cópia, né, do Mamão, que existe a ideia lá de Mamão, ela não corrompe, tá? Não é corruptível. A primeira etapa desse processo é dominada pelas impressões, aqui, ou sensações. Gente, então tá aqui, ó, os sentidos. Vamos dizer que a primeira forma de conhecer, ó, Platão já vai dar essa alusão lá. No segundo ano vocês vão entender mais isso aí. Mais clareza. Advinda dos sentidos, que são responsáveis pela opinião, o doxa, tá? Mas só que lá na frente vocês vão entender que Platão vai dizer que passa por aí pelos sentidos, só que os sentidos não são verdadeiros, eles não nos enganam. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está de moto ou bicicleta aí, né? Aí tá no período chuvoso. Aí lá tem um buraco e a água está cobrindo esse buraco, você não vê o fundo, né? Não está. Aí o sentido vai dizer, pode passar, é raso ali. O sentido te fala. Aí você vai de bicicleta, de moto. Chega lá no meio e afunda. Já aconteceu isso com você? Os sentidos, ele vai nos enganar nessa perspectiva, ok? Mas ele é necessário, no caso do Platão ali, para começar nas impressões no meu dia a dia que eu vou olhar, né? Estou vendo Sabia que nós, pelas impressões dos olhos, no dia a dia, até o caminhar na sua vida, por exemplo, caminhando até em casa, vocês vão criando imagens, olhando para o lado, para o outro, pode ser paisagens, sítios, pode ser carros, veículos, avião, pássaros, etc. Pessoas. Você vai criando aquelas imagens. E à noite, você começa a fazer os flashes, os vídeos daquilo que você viu no dia a dia. Pode analisar isso. Você imagina, ó, eu tive um sentido, um flash, uma impressão, me chamou a atenção. É nessa perspectiva, você vai fazendo todo aquele filme. Aí começa a gerar o conhecimento a partir daí. Vamos lá, olha aí. O conhecimento, para ser autêntico, deve ultrapassar o plano da opinião, tá? Não pode ficar só na opinião, não. Já ouviu falar do DISC? Achismo que fala? Eu acho que é assim. Não. Então, Platão não vai dizer que tem que ficar só na opinião, não. Ele tem que penetrar a esfera racional, ó, a razão humana, da sabedoria, o mundo das ideias. Então, tá aí. O método proposto por Platão para atingir o conhecimento autêntico é a episteme, que é a dialética. Ó. Nós falamos anteriormente, né? A dialética consiste na contraposição de uma opinião, a crítica que podemos fazer dela, ou seja, na afirmação de uma tese, tá aqui, ó, qualquer seguida de uma discussão e negação dessa tese, com o objetivo de purificá-la dos erros, equívocos, permitindo uma ascensão até as ideias verdadeiras. Então tá aí. Gente, ó, é assim a dialética, ó. O professor Vitor apresentou uma tese, um argumento. O professor Hélio apresentou uma antítese. Eu vou contra o argumento dele. Olha só. Ele apresenta um querer no argumento. Eu apresento um contra. Eu vou contra ele. Ou seja, uma tese e uma antítese. Ou como for, vocês queiram falar, antitese. Então é nessa perspectiva, entendeu? Contrapor o argumento dele. Sabe por quê? Nós vamos purificar esses dois argumentos. Ele confirma e eu discordo. Iremos dialogar, uma dialética.
A partir do momento que nós começarmos a dialogar, ambos, a gente vai fazer o quê? Uma síntese, um resumo daquilo que nós, qual a decisão então? Vamos entrar em acordo? Aí, conclusão, síntese. Então, Platão vai dizer, o conhecimento gera a partir daí. Por isso que toda a pesquisa que vocês vão fazer, ao fazerem, vocês vão fazer o extra classe sobre as mitologias e vão, inclusive, podem até entrevistar as pessoas que sabem os mitos antigos. Aí vocês vão criar uma tese que ele fala e vão pesquisar se tem pensamentos contra. É o pró e o contra. É o a favor e o que não está a favor. Aí vocês vão concluir, fazer a síntese, a conclusão. Entendeu? A dialética, ela gera conhecimento assim. Então, quando vocês vão construir qualquer coisa, inclusive texto na redação, vocês podem expor ali, fazer a introdução, aí coloca um parágrafo de tese e outro parágrafo de antitese, se quiser, e resume lá embaixo, a síntese. Tá aí a sua redação, não é verdade? Então, o conhecimento, segundo Platão, vai nessa perspectiva aí, ok? Voltando, olha aí. Nesse processo, vamos recordando as verdades eternas, imutáveis, que já haviam sido contempladas por nossa alma. Veja, ele fala aqui que a nossa alma já contemplou lá aonde? No mundo das ideias. Olha aqui. Antes da nossa existência material. O conhecimento verdadeiro, que é a episteme, é uma imagem do passado, uma reminiscência da alma. Então, Platão fala assim, para ele, olha só, gente. Sabe por quê? Ele fala que a alma, nossa alma, que é a alma do professor Hélio, ela já tem um conhecimento verdadeiro nela, impregnado, porque ela já veio de outras gerações. Segundo Platão, a alma vai, perde esse corpo, que ele chega a óbito, e entra em outro corpo futuramente. Aí por isso que ele fala, quando o professor Hélio lembra de um conhecimento que ele imaginava que não tinha estudado, ou se encontrou com o professor Vitor, nossa, a impressão que eu já te conhecia. É só uma analogia, tá? Você chegou num lugar, num ambiente bem agradável ou ruim, e diz, olha, tem a impressão que eu já estive aqui. Então fala Platão, segundo ele, a reminiscência, sabe por quê? A alma já teve conhecimento disso bem anterior a você, porque ela vem de corpo em corpo, passando, até alcançar o imutável, a eternidade, o pensamento perfeito, etc. Vamos lá, continuando ali. Confundir um pouco? Vamos melhorar. Agora, gente, vamos adentrar para explicar mais ou menos essa ideia. Platão trouxe a alegoria da caverna, ou o mito. No caso nosso aqui, podemos chamar lenda. Vamos dizer assim, né? A lenda da caverna, de Platão. Está presente no livro 7º, o livro A República, tá? Pode ir lá, se tiver esse livro aqui, pesquisa em PDF e localize lá e veja. Veja assim, tá aí, Vou contar aqui ao vivo para vocês. Só o desenho lá, mostra aí o desenho da caverna, tá aqui, Aqui, as pessoas aprisionadas aqui, elas ficam acorrentadas de frente para o fundo da caverna. A realidade delas só é a sombra. Sombra de quem? Das pessoas que passam lá fora. E o fogo, o sol, ilumina a sombra. Imagine assim. Imagine aí no nosso estado, que tem muitas cavernas, na verdade. Imagine numa dessas cavernas aí. Chegando lá, existem pessoas acorrentadas, né? É uma lenda, tá? Por favor. Aí, então elas ficam do fundo da caverna, né? Nessa perspectiva. Aí ela só vê a realidade dela, só a sombra de quê? Daquilo que está lá fora. Se passar uma carroça lá fora, o sol ilumina ou a fogueira e a sombra aparece no fundo da caverna. Aquelas pessoas não conseguem ver lá fora porque elas estão acorrentadas e só de frente para o fundo. Se passar um cavalo, vai ver só a sombra do cavalo. Então essa é a analogia do âmbito da teoria das ideias de Platão, ou seja, do mito da caverna, ou lenda da caverna, ou alegoria, ok? Porém, teve um desses que estavam acorrentados lá, no caso do professor Hélio, saiu e começou a andar fora da caverna.
Ao ponto que ele ia saindo da caverna e ia ofuscando aquela luz nos olhos. Os olhos dele estavam vendo só o escuro, só o mundo sensível, o mundo das sombras. Quando ele começou a ver e sair lá fora da caverna e o sol iluminando, ele começou a ofuscar, doer os olhos. Aí ele foi acostumando com aquela ideia do sol, ele começou a ver a paisagem, tudo maravilhoso, né? As árvores, os rios. Aí ele achou tudo lindo. Ele olhou, ficou um tempo ali e voltou para a caverna para avisar para os colegas que lá existia, lá fora, um mundo melhor e perfeito do que o lá de dentro, que era imperfeito, só a sombra. Porém, aquelas pessoas, ao ouvirem aquele que fugiu e falou a verdade, eles não gostaram, não acreditaram e mataram ele. Olha só, eles não acreditaram que existia um mundo perfeito. Então estavam tampados ao conhecimento, gente. Vamos lá, olha aí, continuando. O mito da caverna representa as etapas da educação, tá aí, ó, de um filósofo. Desde a saída do mundo das sombras, lembra que ele saiu? Ao chegar ao conhecimento verdadeiro, que era o sol, a luz, paisagem lá. Após essa experiência, ele deve voltar à caverna para orientar os demais e assumir o governo da cidade. Tá aí. A análise da alegoria pode ser feita pelo menos de 2 pontos de vista. Ó. O político, aquele que contempla a verdade, é o filósofo político, o único que possui a arte de governar. E o epistemológico, que é como o filósofo não mais engana com as aparências, deve voltar para despertar nos outros conhecimento verdadeiro. Tá aí, ó, a analogia da caverna. Além do mais, ó, deixa eu só falar um pouquinho antes de adentrar no pensamento de Sócrates, de Aristóteles. Então, assim, gente, vocês viram que o conhecimento para Platão sempre trazendo essa alusão que existe 2 mundos. O mundo das sombras, lembra? Estavam acorrentados, só via sombras, etc. É a realidade deles. Um exemplo vamos falar um exemplo do mito da caverna hoje. Vocês podem falar aí para nós. Qual é? Vocês podem, uma analogia, não estou criticando nessa perspectiva de não usar, pode usar à vontade. A televisão, a internet, as redes sociais. Se você ficar muito aludido naquela, você fica ali só, a realidade sua vai ser aquela. E o outro, né, que tem em volta ali a sua família, seus amigos, a escola, o conhecimento. Então eu devo usar, claro, mas sempre no equilíbrio, tá? Aí que nós vamos adentrar no pensamento de Aristóteles, a justa medida. Vamos lá para Aristóteles, olha aí. Ó, base do pensamento lógico e científico. Então foi ele o carinha que sistematizou. Lembra do período sistemático? É ele. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, ó, século IV a.C. Foi um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. Filho de Nicômaco. Ele tem uma obra Ética Nicômaco, tá? Homenagem. Ele é médico do rei da Macedônia, né? Herdou do pai o interesse pelas ciências naturais. Ele foi biólogo também, Aristóteles, ok? Aí o pessoal de NBAZ e biologia. Ele mapeou inclusive 500 espécies de animais. Aos 18 anos ele foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, tá aí, ó. Foi aluno de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos lá estudando. Imagine só, gente, 5 anos já acha ruim. Após a morte do mestre de Platão, ele deixou a academia e partiu para a Ásia Menor. Pouco tempo depois foi convidado por Filipe II, rei da Macedônia, para ser professor de seu filho Alexandre. E por volta lá do século de ano 335, ele regressou a Atenas e fundando sua própria escola filosófica, que passou a ser chamada, tá aqui, ó, bem conhecida hoje, o Liceu, tá? Então, olha só, galera, ó, como eu fiz com Platão, vamos ver aí um videozinho sobre autobiografia, uma breve, tá? Sobre Aristóteles. Vamos lá, já a gente volta. Tchau, tchau. Aristóteles foi um importante filósofo da Grécia Antiga. Nasceu em Estágira, na Grécia, em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Era filho de médico. Aristóteles teve uma sólida formação em ciências da natureza, algo que muito contribuiu para a sua filosofia.
Aos 17 anos de idade, ele foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde ficou aproximadamente por 20 anos e de quem se tornou discípulo e ainda lecionou na Academia de Platão. Após a morte de Platão, ele retornou para Macedônia, onde se tornou preceptor de Alexandre o Grande. Importância dada por ele ao conhecimento empírico e as suas classificações sistemáticas do conhecimento muito influenciaram a filosofia escolástica e moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século XVI. O filósofo grego também se dedicou a estudos de lógica. As investigações filosóficas de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento, como biologia, zoologia, além das disciplinas filosóficas, como a ética, a teoria política, a estética e a metafísica. As obras de Aristóteles que sobreviveram foram obtidas a partir de anotações do próprio autor para as aulas que ele lecionava, de textos didáticos e de anotações. Duas obras se destacam: Organon e Ética Nicômaco. Saiba mais com o professor. Agora, vocês viram aí, galera, esse vídeo maravilhoso, com algumas características que eu já falei, novas, né? Novas contribuições sobre Aristóteles. Vamos lá diretamente para o pensamento dele, olha aí. Ó, da sensação ao conceito. Segundo Aristóteles, a finalidade das ciências é desvendar a constituição essencial dos seres, definindo-os em termos reais, né? Ele rejeitava a teoria das ideias, de Platão, o discípulo dele, mestre, né? Para ele, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e mutáveis. E sobre o método indutivo, para ele, a ciência deveria partir da realidade sensorial, empírica, né? Para buscar nela estruturas essenciais em cada ser. A partir da essência do ser individual, devemos atingir a sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual específico para o universal genérico. A finalidade da ciência deveria ser a compreensão do universal, que é visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. Agora, a questão da indução é uma operação mental que vai do particular ao geral. Ela representa o processo intelectual básico, né, para adquirir o conhecimento. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas, conceituais, né, no âmbito universal. Veja bem, Aristóteles já foi mais conceitual na perspectiva de usar métodos, ou seja, ele pegou a questão do sistema, sistematizou todo o conhecimento anterior dos pensadores e transformou e trouxe para o lado para criar e gerar novas ciências. Então ele foi mais metódico, vamos dizer assim. Ok? Vamos lá, olha aí. Ó, helimorfismo teleológico. Aristóteles formulou uma teoria da realidade que ficou conhecida como helimorfismo teleológico, tá? Coloque aí já no seu vocabulário, tá? Para explicá-la é preciso relacionar os conceitos de sua física com os de sua metafísica. Aqui é além da física. Se observarmos a natureza, veremos que ela tem ciclos constantes, tá aqui, ó, irregulares. As plantas e os animais nascem, crescem e morrem. Tá aqui um ciclo que nós falamos, né? Platão colocou isso aí do mundo sensível, né? O mundo material. Cada organismo constitui um todo orgânico, ordenado e coeso. Uma ordem, né, a ser seguida. Segundo Aristóteles, o inteligível não está separado da realidade concreta, né? Esse teleológico, gente, ó, é uma teoria segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. Só que ele fala que tem uma ordem. Veja só a metodologia de Aristóteles, né? Tem seguir uma ordem concreta ali. Vamos lá ver o que é matéria e forma, olha aí.
Aristóteles foi um grande observador da natureza e achava que o sensível, inteligível, né, estar unido, para ele as coisas são o que são em sua própria natureza. O ser verdadeiro deve ser bem imanente, né? Por exemplo, matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinado pela forma. Tá aqui, ó. A forma é um princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Tudo que existe é composto de matéria e forma, tudo, ó, ele fala. E a forma que faz as coisas serem, né, o que são, enquanto a matéria constitui apenas um substrato. Os processos de mudança é a forma que muda a matéria. Exemplo, o anel de ouro, o anel é a forma, o ouro é a matéria. Agora a questão do ato em potência. Aristóteles também retomou o problema da permanência e da mudança entre Heráclito e Parmênides. Sem questionar o estatuto da mudança, procurou analisar a realidade que muda, entendendo que o movimento existe e que não se encontra fora das coisas, sempre está nela. Por exemplo, para ele, ó, o ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é, por exemplo, a semente é um ato, uma semente. Potência, as possibilidades do ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. A semente é em potência a árvore. Então nós somos um ato em potência, nós pessoas. Exemplo, crianças, né? A mãe está lá gestando, nós somos uma semente. Então nós somos, por exemplo, o professor Hélio, é um ato, né? Uma potência ali da criança, né? Que nasceu. Então somos um ato em potência, todo momento nós somos em movimentos e sofremos transformações. Viu aqui a essência eu não perdi desde que eu nasci, mas as características acidentais, né, vão acontecendo, crescendo, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso e etc. Então, no caso, ele usou o exemplo da árvore, né? Continuando, olha lá. Substância e acidente. Em virtude de certas condições climáticas, uma árvore frutífera pode não vir a dar frutos ou suas folhas podem se apresentar queimadas e ressecadas, né? Em consequência de um clima seco. Ele classifica, o Aristóteles, esse caso como acidente, ó, algo que ocorre no ser, mas que não faz parte do essencial, porque foi por causa do clima que secou as folhas. Substancial é atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que mais intimamente o ser é e sem o qual ele não é. O acidental é atributo circunstancial, no caso a folha secou, né? Então aí, ó galera, essa foi a nossa aula sobre uma breve explanação sobre Aristóteles e Platão. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Até mais.